Olá a todos, estamos aqui para mais uma lição deste curso do Varicad 2016 e nesta lição vamos ver a seleção de objetos 2D. Portanto, sem mais demoras, gostaria de vos mostrar o que é que está por trás deste tema. E basicamente este tema tem a ver com a seleção de objetos no ambiente 2D. Vou deixar o ambiente 3D para uma lição futura. Portanto, em qualquer das funções que requeiram seleção de objetos, este sistema estará presente porque vai ser aberta uma barra de ferramentas onde tem uma série de comandos e de funções que podemos usar para fazer esta dita seleção. Para tal, vou usar agora o comando delete. Portanto, e ao usar o comando delete, é-me pedida para ser feita uma seleção de objetos e é aberta esta barra de ferramentas que eu estou a chamar de barra de seleção. Mas esta barra, mais uma vez digo, aparece em todos os comandos que requeiram uma seleção de objetos. Bom, temos aqui uma série de funções, primeiras, desde este símbolo até aqui à dimensão. Temos aqui uma série de funções que são filtros por tipo de objeto. Por exemplo, linha. Automaticamente, quando venho para cima do meu desenho, quando passo por cima das entidades, podem ver que apenas as linhas são reconhecidas para serem selecionadas. Todas as outras estão como que sejam desativadas. E o mesmo acontece para todos estes tipos de objetos. Pronto. Curvas, NURBS, aqui não tenho nenhuma. Arcos ou círculos, podem ver que agora são os círculos que são selecionados, as dimensões não estão. Portanto, pontos, não tenho aqui. Símbolos, setas, os padrões, tenho aqui alguns também que podem ser vistos também que são reconhecidos. Textos não tenho aqui. Ou dimensões, e no caso das dimensões, estamos a falar de um modo abrangente todos os tipos de dimensões, sejam elas lineares, angulares, aqui esta simbologia, talvez se vier aqui mais algum tipo, ok, diâmetros, portanto, há aqui uma série delas. Portanto, este faz um filtro por tipo de objeto. Depois temos aqui uma outra funcionalidade, que é a possibilidade de não necessitarmos de abrir uma janela global, fazermos só selecionar tudo e ele automaticamente seleciona todas as entidades. Ok? De seguida temos 4 tipos possíveis para fazer seleção por janela, em que temos 2 que chamamos os completamente, ou dentro ou fora, e os parciais, dentro ou fora. Portanto, a filosofia disto é simples, por exemplo, completamente dentro. Quando é aberta uma janela, a entidade ou as entidades que, para serem selecionadas, têm que estar completamente dentro da janela. Se tiverem uma ponta ou um pouco que seja fora, não são consideradas para a seleção. Por exemplo, vou abrir aqui um bocadinho, vou deixar uma completamente dentro, uma dimensão completamente dentro e a outra um bocadinho de fora e vão ver que só de baixo é que ficou selecionado. Portanto, a mesma coisa acontece se for inversamente completamente fora. Bom, aqui nestes tipos de seleção dentro ou fora, basta tocar numa entidade. Vou só tocar ali na pontinha. Peço desculpa. Basta tocar e ela é selecionada. Depois temos também a seleção por níveis. Não vimos ainda o que são níveis, mas portanto, iremos ver o que são níveis para que possam compreender melhor, mas isto é tipo são camadas onde podemos agrupar entidades. Não sei se este desenho tem níveis bem definidos ou não, mas não tem. Portanto, não vos posso mostrar, mas basicamente é a possibilidade de selecionar por níveis ou por cores. No caso, se fizermos aqui, penso que o preto, peço desculpa, vamos tentar outra vez, por cores, em todo o desenho, e automaticamente são selecionadas as entidades com a cor que definimos. E o mesmo se passa para o tipo de linha, em que podemos escolher, por exemplo, as entidades contínuas, ok, e depois definir dentro de uma janela, ou em todo o desenho, como queiram,
Okay? E são selecionadas, neste caso, apenas as entidades que tenham o tipo de linha contínua e que estejam dentro daquela janela que eu defini como uma janela de seleção. Podemos ainda selecionar por tipo de objeto. Este tipo de objeto basicamente abre as mesmas funções que tínhamos aqui ao início, portanto está repetido. E temos estas duas funções para os 3Ds, para os sólidos e aqui para vistas. Okay? São coisas que vamos deixar depois também para mais tarde. Há ainda outra possibilidade que tem a ver com selecionar por grupos de trabalho. Não temos grupos definidos, portanto, isto são grupos, podemos agrupar entidades até 8 grupos e automaticamente esse tipo de agrupamento pode ser selecionado em que dizemos objetos do grupo 4. Okay? No caso do grupo está vazio, podem ver a mensagem que aparece aqui por baixo, mas se não estivesse, portanto, seria feita uma seleção. Portanto, eu agora vou selecionar qualquer coisa, não é muito importante o quê, e vou-vos mostrar os 3 últimos botões, em que o primeiro é o desfazer, portanto volta um passo atrás, sem sair do comando. O segundo faz a seleção ou a desseleção, porque basicamente eu posso fazer uma seleção global e posso dizer, isto para ser mais rápido, e agora posso dizer, vou tirar aqui alguns elementos que não me interessam, sejam eles quais forem. Portanto, faz uma desseleção e, por fim, o último faz o terminar a seleção, ou seja, neste momento vamos dizer executa o comando. Portanto, o que estiver selecionado neste caso, como é um comando delete, vai ser apagado. Ok. Porque era o que o comando estava a mandar fazer. Portanto, isto mostra os tipos de seleção que temos no 2D com estes filtros e estas opções, que tornam, julgo, o programa bastante flexível neste tipo de funcionalidade. Existe aqui podemos chamar um modo de seleção um bocadinho especial, portanto, que funciona apenas com 3 comandos, tem a ver com o booleado, o chanfro e o canto, portanto é indiferente para qualquer um deles. Aqui há uma janela de seleção parcial face à função, mas nestes comandos em particular, sem clicar em nada, eu não estou a clicar em nada, portanto reparem que posso fazer a seleção do canto ao qual quero aplicar este meu comando, seja ele qual for, sem clicar absolutamente em nada. Pronto, é uma particularidade das seleções que existe, mais uma vez, para estes 3 comandos. Bom, falta-nos falar apenas da configuração que está aqui por trás destas seleções. Portanto, e podemos ver alguma coisa mais se formos aqui ao menu Ferramentas, Configurações do Sistema, e sobre o grupo das opções 2D existe uma entrada que se chama Definições de Seleção de Objetos 2D. Portanto, onde temos aqui a possibilidade de definir algumas coisas. A primeira delas é a abertura do cursor, no seu tamanho em pixels. Portanto, pode estar 8 por defeito, pode ser maior ou menor, consoante, obviamente, o gosto do utilizador. Temos também a possibilidade de ativar esta função, que é, se não for encontrado nenhum objeto durante a seleção, automaticamente é iniciada uma janela de seleção. Portanto, e isto é o quê? Se eu vier aqui ao Delete, por exemplo, clicar aqui, alguns não vou selecionar nada, portanto, automaticamente é aberta uma janela. Portanto, antes, por exemplo, se eu selecionar um objeto, reparem, o objeto ficou selecionado, não abriu janela nenhuma. Se eu clicar aqui, não selecionei nada, automaticamente fica uma janela aberta. Por último, temos a possibilidade de configurar o modo como na abertura de janelas, portanto, a direção, portanto, que estão essas 4 possibilidades, direita acima, direita abaixo, etc. Portanto, quando abrimos uma janela, como é que isto é enquadrado dentro das janelas e naquele comportamento que vos expliquei anteriormente sobre se as entidades são consideradas completamente dentro, fora ou parcialmente. Portanto, tem aqui as várias direções para mudar a configuração de uma destas entradas, a que quiserem, ou todas. Basta clicar em cima da linha e automaticamente podem escolher qual a opção que querem. Eu vou deixar como está, por defeito, é o modo como estou habituado a trabalhar.
Bom, e com isto encerramos o tema da seleção dos objetos 2D. Espero que tenha sido claro e que tirem partido daquilo que foi aqui mostrado.